Fala, galerinha da Podosfera, tá começando o verdadeiro TriCast 3. Olha só que místico, TriCast 3. E estamos aqui, eu, Luana Soto. Eu descobri que a gente não se apresentou, sei lá, no segundo e no primeiro também foi super zoado. Então, eu sou a Luana e sou o host desse podcast, sou advogada, gosto de direitos humanos, feminista. Rô, fala aí um pouquinho de você. Eu sou a Roberta e tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Sou a Roberta, sou acompanhante terapêutica e jornalista de formação. E é isso. Naama. Oiê, eu sou a Naama e sou empresária. E é isso. E a Roberta perguntou se confirmou que tá gravando, porque a gente gravou um podcast e tivemos muitos problemas no áudio de novo. Clássico. Mas, É o nosso jeitinho de gravar podcast, problemas no áudio. mas esse último a gente perdeu mesmo e agora a gente tá gravando de novo. Então, vamos começar falando um pouco de autocuidado, que foi um texto que rolou aí, chegou pra mim, eu mandei pras meninas. Eu achei muito legal. Quer falar por que você gostou? Eu gostei porque é uma coisa que a gente nunca pensa, né? E assim, e a gente tem a impressão, e eu tenho a impressão que às vezes no. Bom, sei lá, eu tenho trabalhado muito. Esse ano eu tô trabalhando muito, muito, muito. E a impressão que eu tenho é que eu nunca tô trabalhando o suficiente, sabe? Que nunca é o suficiente, que sempre falta, que eu sempre poderia dar mais, tal. Eu não me sinto culpada, sei lá, se no final de semana eu não trabalho, mas eu sempre tenho essa impressão que eu poderia fazer mais. E o texto fala justamente o contrário, assim, que a gente precisa se cuidar para trabalhar melhor, né? O texto fala sobre pessoas que trabalham na defensoria pública, não é? Mas em El Salvador, México, não é Acho que isso? é para Guatemala, ativistas de direitos humanos. isso, né? E o texto fala não, que não adianta, que não, você não adianta, você não vai conseguir abraçar o mundo, que você precisa fazer as coisas com calma, você precisa de tempo pra você, de tempo pra dormir, de tempo pra se olhar, tempo pra se entender. E que eu acho muito louco, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, é. Eu até tava falando hoje com uma amiga. Eu tava falando com a Bruna Bra, sabe? Hum, Sobre se olhar, né? Por exemplo, desde que eu parei de menstruar, desde que eu parei de tomar anticoncepcional, meu corpo mudou muito, né? A forma como eu lido, porque hoje em dia eu não tenho mais controle sobre quando eu vou menstruar e tal. E eu acho que também é um autocuidado eu reparar no meu corpo, como é que eu tô me sentindo. Tipo, olha, eu estou mais irritada, então são efeitos da TPM, sabe? E tá acontecendo isso, estou ovulando. E eu não sei, eu acho que tudo se encaixa, sabe? Quando você para pra se olhar. Eu acho que o autocuidado também é um tempo, tipo, o texto fala do tempo no ativismo, né? Mas eu acho que tudo se encaixa com, tipo, um tempo para você se entender, um tempo para você se conhecer. Porque às vezes a gente vai fazendo tudo muito no automático e sem se perguntar por quê, né? E eu tô gostando muito desse tipo de coisa. Tem tudo a ver com você, né, Rô? Que é é, cuidadora mas, das mas pessoas. eu não li o texto. Nossa! Sai desse podcast. Descobertas! Não Descobertas! tive tempo, estava cuidando de outros. Mas não. Não, achei muito legal isso que a Ana falou de reparar no corpo, né? Porque assim, a gente. Eu acho que. E é uma coisa que eu nunca prestei atenção, assim, que eu, sei lá, não olhava muito. Mas parece que as coisas são bem separadas, assim, né? Desassociadas corpo e mente, né? Tipo, a gente fica pensando muito nos efeitos mentais, psíquicos, né? Na ansiedade, o pensamento a mil. E como que o corpo também, né? O corpo também vai falando, né? Tipo, eu quando vou falar e fico. Talvez vocês devem ter percebido isso. Eu vou falar, eu fico um pouco, sei lá, ansiosa. Aqui o meu colo em pipoca, fica todo vermelho. Uhum. E eu, tipo assim, eu vou me abaixando assim na cadeira, sabe? Que eu vou ficando. Acho que quando eu vou me sentindo mais vulnerável. Tipo, o corpo vai assim, meio que assim, que nem um bicho que tá assustado. Ele se Uhum. encolhe, né?
E é interessante perceber essas coisas, né? E aí eu acho que quando você percebe, você consegue pensar por que você tá se sentindo assim e o que você pode fazer de diferente, né? Porque o corpo também é um pouco automático, né? Ele também é um pouco assim, ele vai recebendo um pouco ordens nossas e ele vai reagindo da mesma forma. Como que eu posso agir de forma diferente, né? Nossa, verdade. E eu Não sei. lembrei agora do negócio do teatro do oprimido que eu falei pra vocês que eu participei, que foi muito louco, porque assim, eu sou do direito, né? E no direito a gente pensa numa caixinha muito fechada, assim. E a caixinha do direito, ela é hermética. Você tá dentro daquilo e é muito difícil você ter diálogos com outras áreas e tudo mais. E aí eu fiz um... Tipo assim, você é criminal, é isso? Não, eu falo no não sentido é isso. assim. Por exemplo, eu vou apresentar uma defesa agora, depois que a gente desligar o podcast. E o nome da peça que eu vou escrever, os artigos que eu vou usar, tudo já estão dados. Eu preciso achar eles e usá-los da forma que eu considero adequada. Se eu for pra fora disso, o que pode acontecer? Pode dar errado, a defesa pode não ser apreciada, o juiz pode me dar um esculacho, tipo, falar, o que você tá fazendo, entendeu? Então a gente aprende a pensar dentro dessa caixa. E aí eu fiz um curso com um cara que até pensei em chamar ele pro podcast, porque ele é muito legal. Ele chama Joviano, ele cola nas ocupações de BH e, né, do Brasil todo. E ele é advogado e ator, e aí eu fiz um curso do teatro, aí fiz um curso, né, que era estratégias de advocacia e teatro do oprimido, que são coisas que pra mim é difícil de se relacionarem, mas nesse caso se relacionaram muito bem. E aí fala assim, o quanto nosso corpo não automatizado, mas é condicionado, né, pra fazer sempre as mesmas coisas. Aí um dos primeiros exercícios é tipo, coloca o joelho no cotovelo do amigo, sabe? Aí você vai, tipo, mexer no seu corpo de um jeito diferente, assim, é bem brisa, mas foi bem legal. Mas foi bem difícil pra mim. Nossa, e é muito louco. E isso que a Rô falou de corpo e mente, gente, é muito engraçado, mas eu nunca tinha me ligado nisso. Nunca tinha parado pra pensar que corpo e mente é uma coisa só, né? Não existe isso, cuidar só da mente, ou cuidar só do corpo. Assim, as coisas estão muito, muito, muito interligadas, né? Tanto que ele começava o curso falando assim, o primeiro item do curso era tipo seu corpo. O contexto do curso é assim, pós-golpe ele mudou de nome. Ele tinha um outro nome antes que eu não lembro e agora ele chama de advocacia de guerrilha. Que assim... Nossa, esse nome é um nome que eu confio. Vamos lá. Força-tarefa, acredito. Sabe? A advocacia de guerrilha também. Que é tipo assim, a gente tá num combate, a gente é a resistência de algumas coisas que a gente acredita. O poder tá cada vez mais forte, né? Como sempre esteve ou não, blá blá blá. E a gente precisa ter o nosso corpo como o primeiro instrumento pra trabalhar. E aí ele fazia essa conscientização do corpo, não sei o que lá, era bem legal. Os 2 dias começaram assim, com conscientização do seu corpo. Quem trabalha muito com isso é minha cunhada, a irmã do Gustavo, a Tati, que ela faz muito curso, né? Pra entender. Ela tá fazendo um curso agora. Nossa, é muito louco, porque ela vai entendendo os órgãos, como é que eles funcionam, sabe? E como é que o coração bate, e como é que tudo. Nossa, é muito interessante, né? Porque eu tinha uma professora no colégio que ela falava, gente, vocês acham, assim, viajando, né? Vocês acham que uma flor ao nascer não faz barulho? Claro que faz, é que a gente não consegue ouvir, né? Mas tudo faz barulho, né? Imagina. E aí eu fico, isso é muito louco, porque desde que ela falou isso, vira e mexe. Eu fico imaginando, sabe? Tipo, é um barulho que faz, né? Da florzinha assim, nascendo, despontando, né? Não é lindo isso? É bonito mesmo. Você tentar imaginar, né? E a gente não consegue ouvir. Né? A gente não consegue se ouvir. A gente come. Gente, quantas vezes na vida você come, você não sabe que você toma um todinho, você nem lembra, você só percebe quando acabou. Você fala, nossa, não senti o gosto, não percebi, não sei o que eu tô ingerindo. Não é louco isso? E viver no automático é tão fácil, mas é tão pouco, não, porque né? assim, é necessário, né? A gente tem que automatizar algumas coisas, senão a gente não sai do lugar, né? Mas aí o lance é rever isso, né? Fazer o filtro do que a gente tá automatizando.
Mas acho que Sim. os modos de vida vão reproduzindo esses automatismos, né? Porque Sim, com certeza. porque a gente tá nessa lógica, assim, né? Produtivista Sim. mesmo, né? E aí as coisas vão acontecendo assim, sem que dê tempo de parar pra pensar. E eu acho Nossa, é verdade. que isso é muito. Não sei, eu tô pensando muito nisso, né? De parar pra pensar, né? Tipo, preciso responder isso agora, né? É porque Porque eu, você, né, Roberto? eu sou assim muito automático, não tinha. E aí depois eu via que eu falava, nossa, eu não devia ter falado isso. Por que que eu falei? Porque eu me precipitei. E por que que eu me precipitei? Porque eu ficou desesperada em dar uma resposta. Não, é porque Isso assim, é. existe uma regra, isso é muito importante. A gente até falou de fazer um podcast sobre isso. Existe uma regra que muitas pessoas seguem que é o WhatsApp deve ser respondido imediatamente. Uhum. Mas que não existe essa regra, assim. E tipo, cara, pensa numa carta que você mandava, sabe? Ou num e-mail. A pessoa tem que ter um Gente, tempo. não, não. Gente, eu chego a fazer isso. Eu mando pra uma cliente, sei lá. Fulana, isso, isso. Dá 10 minutos ela não responde, eu falo, fulana. Então, hoje aconteceu isso. O Márcio, eu falei pro Eu Márcio sou assim, eu. Márcio, quando você volta? O Brasil tá chato sem você. Aí ele respondeu o que tá pensando, várias coisas, né? Mandou uma textão, só que ele mandou. Mas ele volta, Então, né? volta, só que ele mandou no Insta. E no Insta tem confirmação de leitura, né? Só que eu tava Uhum. na aula e, tipo, eu dei aquela olhadinha rápida e voltei. Aí ele, nenhum comentário? Em seguida. Aí eu mandei, mano, tava na aula, tô dirigindo, calma. Mas não dá, porque assim, é muita. Eu conheci muita gente recentemente. Entrei em muitos grupos do WhatsApp recentemente. E Aliás, de toda a faixa etária, né, amiga? porque. Não entendi. Aquela menininha, Ah! oi amiga, mandou um áudio. A Luana, a Luana enviou um áudio, encaminhou um áudio pra gente que ela recebeu de uma menininha de 5 É. anos, Lu. Não, porque era porque ela mandou o áudio. Porque eu falei, eu acho que o meu conceito de amiga é muito restrito, tudo. Aí a Luana mandou, o meu conceito de amiga é. E aí mandou o áudio de uma menina de 5 anos. Oi, amiga, tudo bem? Hoje eu vou sair pra tia Nora, sabia, amiga? Beijo, tchau, amiga. Que ela tinha conhecido um dia antes, a menina de 5 anos já mandou um áudio, oi amiga. E aí, Lu, eu lembrei de você, fazendo um parêntese, porque eu tava, enfim, trampando na academia, aí chegou uma moça pra mim, uma criança, né? Oi, né? Você sabe minha paciência. Qual que é o seu nome? Aí eu falei, Naama. Aí eu falei, o seu, Maria. E ela começou a falar comigo, e eu sem paciência, porque eu tava, tipo, fazendo outras coisas, tal, né? Mas aí eu parei, respirei, falei, não. Agachou. A Luana tem paciência, eu também vou ter paciência. Né? E aí começamos um papo, tá? Mas logo ela cansou de mim e foi embora. Mano, é Mas mó da hora conversar com criança. E, ó, conversar com criança é uma coisa que desautomatiza. Porque ela faz meu. várias perguntas, várias, tipo, que você fica, nossa, é verdade, por que será, né, que eu faço isso mesmo? Meu, eu não sei, eu acho talvez quando eu tiver o meu filho, mas não sei, criança alheia, eu ainda não tenho esse pique. Não sou Ou, child free, tá? Mas enfim, eu deixo pra conversar quem gosta, né? mas falando um pouco dos espaços, eu falei no podcast Impublicável, que não foi ao ar, que eu tava assistindo o Showa, que é um Ah, é. documentário Nossa, é verdade. sobre o nazismo e tal. E ele tem 10 horas. E o lance dele é que, assim, ele tem muitos espaços vazios, né? De silêncio. Ele faz uma pergunta bem forte pra alguém. Esse é o trabalho que você está fazendo? Não, mãe, eu tô fazendo outra coisa agora. O que é que você está fazendo? É uma gravação de um podcast. O quê? É uma gravação. Depois eu te explico. Quarto sozinho, achou que ia mudar alguma coisa, né, amiga? Ter quarto Isso vai entrar na edição. Ai, vocês escutaram? Eu tirei o fone. Ai, é verdade. Ai, vocês. Relaxa. Ai, a vida não é fácil. Você viu, né? Fiquei feliz um mês com o quarto. Mas a porta não. Pra que uma porta, né? Por quê, né? Ah, você tá sem Então, porta? Desculpa, Lu. Não, ela tem Não porta. tem. Ah. Mas ela tá aprendendo. Eu sou muito aprendendo ainda a usar. É, né? Nunca usou. Então. Desculpa, Lu, fala não, do eu tô documentário. assistindo Showa.
Shoah, deve ser Shoah. Uhum. É. Que é um documentário que fala sobre... Ele entrevista algumas pessoas que moravam perto de campo de concentração, alguns ex-sobreviventes, algumas pessoas que ajudaram no transporte dos judeus, dos ciganos e tudo mais na época. E ele faz as perguntas muito impactantes e depois tem um espaço, né? Tipo assim, depois tem uma cena que é só a imagem de uma paisagem, sabe? Bem, Nossa. assim, bem longa. Meu, é uma coisa pra colocar nossa concentração à prova, né? Não, é? Sim, porque assim, pra não pegar o celular, entendeu? Porque deve ser um Nossa, mas você documentário. pega o celular durante as coisas? Ops. Tipo, você não pega, você vê o seriado, sei lá, uma hora de seriado sem olhar o celular? Uhum. Luana, não, gente, não, eu sou a própria. Tudo que vocês estão falando sou eu, sabe? Por isso que o fato de me perceber em pequenas coisas me faz feliz, porque eu perco minha chave no trampo 3 vezes no dia. Você não tem um porta-chave? Porque eu não sei, eu vou enfiando, eu faço coisas, vou fazendo tão automático, mas enfim, vai, continua falando do documentário. Não, é porque aí ele vai deixando esses espaços, entendeu? E esse espaço é importante justamente pra você pensar sobre o que acabou de acontecer. É foda, sim. E aí, é um ritmo que não existe mais nos documentários de hoje, porque eu, grande amante de documentários que sou, assisto alguns, né? E se você for ver, tipo, Wild Country... Não em vi, inglês quero ver. Você não viu? Você viu, Rô? Rô? Oi. Nossa! Roberta tá no celular. É. Mas o que vocês Você perguntaram? viu Wild Country? Não. Que é do, Que é é do isso? Osho. Ah, tá, não. O Léo falou que tá assistindo. Eu Não quero vi, ver. não. Não vi. Meu, é muito bom, é espetacular, é um jeito americano de contar uma história, tudo. E aí, assim, né, tem uma puta música de fundo, imagens da época, cenas impactantes. Aí até aquelas cenas que quando você vê legendado não dá nem pra entender, porque vai mostrando vai mostrando as fotos dos jornais com várias manchetes e a legenda de alguém falando. Não sei se vocês já passaram por isso. Como é Sou que eu, é? Ah, tá. Porque você quer olhar o jornal que tá circulando no jornal e o que tá na legenda. Isso, e a pessoa tá falando e vai mostrando os jornais em cima, tipo assim, pra corroborar, ó, na época aconteceu isso, aí vai mostrando os tá. jornais. E a legenda nem consegue traduzir tudo ao mesmo tempo, porque é muito rápido. Uhum. Então, tipo, é um outro ritmo, né? Um ritmo acelerado mesmo dos nossos tempos, porque o Shoah é de 80 ou 70, não sei. Eu lembrei que não sei por que eu parei num vídeo que falava sobre uns filmes de um cineasta japonês que eu esqueci o nome, mas o filme que ele fez é A Viagem de Chihiro. Chihiro. Vocês já viram? Não. Já ouvi falar. Não, Gente, eu então, não porque consegui aí assistir nem Pi. As Aventuras de Pi. Ah, não sei se eu assisti. Eu comecei É o a do tigre? ver, achei chato pra caceta. É o tipo de filme que só fica bom no final, mas nossa. Não, e aí ele fala, o cara que faz o que tem o canal no YouTube, ele fala que nos filmes desse cara tem um momento que é de vazio, que é um momento do filme que não acontece nada, que tipo, fica assim e não tem nenhuma fala, não acontece nada, assim. E aí, porque aí ele tem um termo japonês que fala sobre esse momento, assim, de vazio, assim, esse espaço que precisa ser dado, sabe? Eu achei muito interessante isso. Que não acontece nada, mas... Não acontece nada assim, né? Não acontece nada, tipo... Nessa forma que a gente vai tendo hoje de, tipo, ter que ter alguma coisa, né? Tipo... Pode acontecer várias coisas, mas, sei lá, abstratas, mas não tem uma fala, não tem uma ação. Acho que eu quero dizer isso, né? Não tem uma ação. Uhum. E nesses filmes desse cara aí, que eu esqueci o nome, tem, mas é no Viagem de Eu não Chihiro. sei se tem a ver, mas um filme que tem uma cena muito linda, que também que nada acontece, mas a beleza tá nisso, é no Beleza Americana. Quando fica filmando aquela folha, né? Com o vento levando. Vocês já assistiram Beleza Americana? Uhum, Nossa, sim. é lindo. E tem um filme brasileiro com Rodrigo Santoro. Ai, gente, é aquele filme
Bicho de sete cabeças? Não é Bicho de Sete Cabeças. É um filme que as famílias ficam se matando, sabe? Ele é de uma família que eles ficam. São famílias rivais, né? E Como eu disse. cada hora um mata um membro do outro. Um membro da família. Ah, é um filme. É um filme que a gente viu naquele curso de cinema e psicanálise, não é? Qual que é? Não sei. Ah, não, é Lavoura Arcaica. É a Lavoura. Lavoura Arcaica, não é? Eu acho que Isso. e é nesse filme também que tem sei lá, a namorada dele, que é a mina que ele gosta, que ela fica girando no balanço, assim. É uma cena linda, tão delicada, mas também é uma cena calma, sabe? E fala muito do filme, né? É muito lindo isso. Uhum. Mas às vezes eu perco essas cenas porque eu tô no celular, às vezes quando nada acontece. Mas assim, gente, eu não quero mais. Nossa! Mas sabe o que eu percebi? É muito louco. Quando eu leio, quando eu tô lendo, o celular não me atrapalha. Assim, eu fico muito entretida com o livro. Agora, seriado, filme é mais foda. Só no cinema que eu consigo, lógico, 100% do tempo, né? Mas. Até porque não rola repressão. Exatamente. Nossa, lembra que uma vez eu quase apanhei? Mas tava errado, né? Você sabe. É que uma luz. Nossa, mas eu só fui ver o horário. Foi uma pessoa vez. que não pega trem, né, Rô? É, gente chata. Uma vez eu tava no cinema com o Paulo, do Belas Artes. Aí. O Belas Artes é o dentro do. Na Consolação. Não, é da Consolação. cinema Eu de nunca rua. fui, acredita? No Belas Artes? Mas legal. enfim. Aí tinha uma mulher lá. E aí chegou um cara e começou a comer pipoca do lado dela. Aí ela falou assim: você não vai comer isso aqui, né? Aí o cara Nossa! pegou e foi embora. Sabe quem não gosta de comer pipoca no cinema? Vocês vão ficar chocadas. Posso falar? Eliane Brum. Ah, é. A cara dela. A cara dela. Gente, mas pelo amor de Deus, né? Uma pipoquinha de lei no cinema, né? E o tweet lá que falava do livro do Lula. Aí falava da quantidade de livros que o Lula lê. Aí falava assim: o Lula lê 50 páginas por dia, normal. É um artigo da Eliane Brum, isso. Verdade. É verdade. Tem gente que fala assim da Eliane Brum: vou esperar sair filme. Não, sério. Gente, mas eu odeio isso, esse argumento. Tem um cara que sempre fala isso no grupo da família. Eu não odeio, eu acho porque eu tenho, sei lá, eu tenho raiva de quem não lê. Sabe? Lê um pouco, meu. Não, mas é que Mas é deixa eu difícil voltar. ver da Eliane Brum direto. É que você precisa de tempo. Então, é muito difícil. Exatamente. Precisa ter E tempo. retomar um texto na internet é difícil, né? Por quê? Porque é muita informação. Não, sabe o que eu pensei agora que você falou que quando não acontece nada no filme, você pega o celular, né? E eu pensei que, tipo, isso tem muito a ver com tudo que a gente tá falando, porque eu acho que a gente tá num tempo, a gente é de uma geração que não sabe lidar com o nada, né? Com o vazio, assim, com o espaço. E aí, quando tem aquele espaço, quer preencher rápido, né? Ai, me dá o celular, sabe? Mas sabe o que é louco? Porque não aguenta. Mas o louco é que nós somos a última geração que teve uma infância e adolescência sem celular. Nossa, né? mesmo. E a gente já é assim, né? Nós já somos ansiosos. Imagina, né? Já somos ansiosos, já achamos que não, tem que responder o WhatsApp, tem que fazer, né? Não todo mundo, mas boa parte, né? Imagina, não sei como vai ser, vamos ver, né? Como serão essas crianças aí que, tipo, o tempo todo já é estimulado, tal, com tablet, com muita luz, com tudo, né? Com jogos, Putz, enfim, verdade. com tudo. E no livro que eu li, que eu amei muito, que chama 13 Coisas que Pessoas Mentalmente Fortes Não Fazem. Meu, posso falar um negócio? Não é muito louco quando você lê um livro que o nome é ruim, mas o conteúdo é bom? Nunca me aconteceu. Esse nome é ruim? É tipo, autoajuda barata, parece. Autoajuda barata. Mano, é coisa de americano, de chamar atenção, Eu também quero falar de um livro que eu espetáculo. li. Mas você leu esse? Não. Então, e ele fala fala desses espaços também, assim, que se você chega na sua casa e você já quer ligar a TV ou já quer ligar o rádio, você não consegue ficar em silêncio, é porque tem alguma coisa. Roberto, sai do celular.
Desculpa, eu tô mandando uma coisa pra vocês. Nossa, meu, a metalinguagem, né? A gente tá se É. vendo falando e falando no WhatsApp. Que é isso? Meu, mas é difícil, assim, porque a Rô, assim, a gente se fala por muitos canais de comunicação, né? Tipo, às vezes ela começa a me mandar uns links no Face, aí ela tá mandando no WhatsApp, e aí no Twitter, mano, é muita coisa. Eu Muita tô. coisa. Tanto que eu dou uma ignorada no Facebook, não sei se você já percebeu. Oh, mas peraí, você, relembrando isso que você tinha falado de chegar em casa e não conseguir ficar... Era um assunto que a gente tinha falado, né, no podcast Perdido, então estamos recuperando. É. E aí eu achei legal também, porque às vezes já dirigiu em silêncio, né? É muito bom, assim, com o rádio desligado. Ai, Assim. às vezes eu preciso, sim. Nossa, é bom. É gostoso. Mas eu gosto da minha companhia, assim. Mas, Elô, eu gosto da minha companhia, mas eu jamais, por exemplo, faria um treino de corrida sem fone. Eu sou capaz de não fazer o treino, sabe? É igual arrumar casa com podcast. É, igual arrumar casa com podcast, né? Mas falando um pouco de livros com nome ruim, mas que são bons, eu acabei de ler O Ano que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes. Já leram? Não. Gente, que livro bom. Eu É o livro que você falou que é bem coloquial? isso me irritou um pouco, sabe? Porque bem coloquial eu achei meio cansativo, assim, eu achei meio bobo, né? E ela faz muita referência às séries dela. Então eu não sei se pra uma pessoa que nunca assistiu nada dela, que ela fez Grey's Anatomy, né? Ela é roteirista de Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. How to Get Away e Private Practice, que ninguém fala. Por aqui, né? A gente não conhece, né? Mas ela fala umas coisas muito legais. E enfim, eu recomendo, tá? Que é um Mas é romance? Não. Ela conta de um ano que ela falava muito não pras coisas. Ela é famosa, tal, e ela recebeu um monte de convite. E ela sempre falou não, porque ela era uma pessoa muito introspectiva, tal, não queria. E aí, uma vez, a irmã dela fala, você fala não pra tudo, assim. Sabe umas coisas que a pessoa fala? Vocês têm algumas frases, assim, que vocês ouviram? Alguém falou despretensiosamente e tipo, explodiu sua cabeça? Não vem nenhuma no momento. Eu tenho... Eu tenho uma da Luana. Então, eu tenho várias também. E foi mais ou menos isso que aconteceu com ela. A irmã dela falou isso, sabe? Tipo, nem tchum. E isso começou a martelar na cabeça dela e ela começou a falar sim pra um monte de coisa que assustava. Tipo, fazer discurso, não sei aonde, ir em programa de televisão, ao vivo, sabe? E... Parece aquele filme lá, como que é assim, senhor? É, Não. exatamente. É Sim, Senhor? Sim, do Jim Carrey. Exato. Só que assim, não foi tão... O filme é muito maravilhoso que ele recebe umas ofertas absurdas, né? De legais. Ela, sei lá, é uma vida, né? Uma vida mais corriqueira, mas é muito... Sabe uma coisa que ela fala? Que é o seguinte, que tipo, ela tava pronta pra sair, pra ir pra uma festa, blá, 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 vestidão, diamante. Aí uma filha dela chega pra ela e fala, mãe, vamos brincar? E aí ela para e pensa, né? E ela para e pensa e ela fala, meu Deus, né? Tipo, o que eu faço? Ela falou assim, o meu eu passado, e não, fala, filha, não posso, tenho que ir. E tudo bem, ela falou, e eu acho louco que ela fala, e tudo bem pra minha filha, ela tá acostumada, sabe? Ela não ia ser o trauma da vida dela, sabe? Ok, vida que segue. Mas aí ela falou, não, né? Não, eu vou parar e vou brincar sim, né? E aí ela fala que conta, brinca, sei lá, uns 15 minutos, e aí ela toma essa decisão de que todas as vezes, ela tem 3 filhas, todas as vezes que alguma das filhas dela pedirem pra brincar, ela vai parar e vai falar sim, né? E até porque ela fala, gente, são 15 minutos, não é que seu filho, você não é tão legal assim que seu filho vai querer ficar com você 1 hora ininterrupta, sabe? Ele brinca um pouco e depois fala, ai mãe, beleza, vou não sei o quê. Então, e é muito louco isso, né? Você parar pra prestar atenção. E sabe quem falava isso já, gente? Que louco, um texto que vocês me mandaram da Soninha. Nossa. Lembra que ela é budista, não é? É verdade. Nossa, um texto que ela fala que ela não dobra o pijama, ela dobra o pijama muito conscientemente. Da Vida Simples. Isso. Gente, foi muito É bom. porque isso...
Esse é um conceito do Zen budismo, né? Tipo, quando você tá num lugar, fazer valer aquele lugar. Tipo, quando você tá comendo, só coma. Uhum. Quando você tá, tipo, andando, só ande. Uhum. Aqui e agora, né? Ai, Não, mas é uma decisão séria, né? Tipo, sempre que os filhos pedir, ela vai parar pra brincar. Sim. Porque a idade, se for uma idade, né, de infância... Não, é esse muito... filho E ela re- fala mais, ela fala assim, é como se fosse uma lei. Ela fala, não sei se é a palavra lei que ela chega, ela fala assim, é uma coisa que eu coloquei pra mim como, sei lá, como se fosse lei. Então, eu não posso vestir mal, entendeu? É lei, sabe? O que eu vou fazer? É lei, eu tenho que obedecer, né? Caramba. Porque você vê a vida passar, Uhum. sabe? Sei lá. É uma coisa que eu tenho pensado, por causa, eu vejo a Jéssica, né? Com o Joaquim. E eu queria estar mais perto dele e tal, mas não consigo estar, né? E beleza, ok, né? É uma decisão que eu tô fazendo consciente. Mas eu falei pra ela até que isso me dá me causa ansiedade porque eu penso nos meus filhos, né? Que provavelmente eu não vou conseguir estar com meu filho a cada segundo, né? Por causa de trabalho, né? Não vou ter uma licença maternidade e tal. Eu vou ter que, sei lá, meio parir e já meio que voltar a trabalhar. Como muita gente faz, e não é um problema. Mas, sei lá, me dá um pouco de angústia, assim, de pensar que eu não vou estar, sabe? Não vou estar ali pra conseguir ver tudo. Mas ok, né? Também é uma escolha que eu vou ter que fazer e tudo bem, eu tenho que estar bem com a minha escolha. Isso é Mas importante. deixa eu perguntar um negócio pra vocês, em épocas de tantas informações. Vocês têm políticas particulares de redes sociais? Tipo, não acorde e veja o celular. Ou, não... por exemplo, vou falar um pouco das minhas regras, tá? Provavelmente eu só vou ler um texto ou ver um vídeo se ele for me indicado por 2 pessoas. Olha, não sabia disso. Ou se Peraí, ele for... são duas pessoas têm que indicar o mesmo vídeo. Tá. Tipo assim, alguém falou... Mas nem se eu indicar ou a Roberta indicar? Não, vocês têm um passo VIP. Não, porque a no gente meu indica coração. muito, a gente se indica coisas o tempo todo, né? Sim, mas assim... Então, e a gente já teve algumas brigas por isso, assim, eu acho. Que a gente não dá demanda, a gente não atende a nossa própria demanda da trequeta, sabe? Tipo, porque assim, é muita coisa, né? Num dia, sei lá, a gente manda quantos links, quantos vídeos, quantos memes, sabe? Emite quantas opiniões e algumas coisas meio que vão se perdendo ali. E pra mim isso é muito natural. Não, mas então, vocês têm alguma? Outra coisa, eu não vejo vídeo. É muito difícil eu ver vídeo, principalmente de WhatsApp e assim. Você não vê vídeo? Não, assim, é muito difícil. Nossa, mas eu pensei que essa fala era da Naama, de não ver vídeo. A Ná não vê vídeo também. Não. Eu só vejo vídeo se vocês me mandam ou se a Jéssica... sabe a galera da egrégora? Se algumas amigas me mandam, assim, vídeo. Porque, graças a Deus, eu não tenho nenhum amigo que é viciado em mandar vídeo, entendeu? Então, se alguém manda um vídeo pra mim, tipo, ou num grupo pequeno que eu tô, é porque meio que é pra ver, né? Então, eu só vejo se essas pessoas me mandam. Tipo, no grupo da família grande, nem fudendo eu vejo vídeo. Nossa, jamais. Então, é isso, né? Porque os grupos grandes rola vídeo assim, né? O tempo inteiro. Se Não, meu pai manda vídeo, eu não vejo. Né? Não, meu pai manda vídeo pra caralho. Meu pai manda muito vídeo, não vejo. E são dos mais variados, né? Então, tipo... Sim. Bom dia! Exatamente. Não. Nossa. Informação que você precisa saber. A vacina, não sei o quê. Aí você fala, tipo, mano... Então, eu só vejo mais mas eu queria ter umas regras assim, tipo, também não acordar e não pegar o celular, sabe? Na primeira 1 hora. Mas é bom acordar. Às vezes eu tento. Mas o que eu acho bom de acordar e ver o celular é que o celular te acorda. Você tá meio sonolento, você olha o celular e já fica mais elétrico, né? Mas as minhas regras são: não vejo vídeo. De jeito nenhum. Eu queria ter uma regra que eu ainda não tenho. Em não estar em grupos que não são ambientes seguros pra mim, sabe? Não estar em grupos que eu não possa falar de feminismo, por exemplo. Não estar em grupos que eu não possa apontar que eu não possa apontar machismo.
Mas eu ainda não consegui fazer isso por causa eu participo de uns grupos absurdos gigantes, assim, e às vezes. Não dá pra comprar todas as tretas, né? E até porque às vezes, assim, o problema de comprar essas tretas é que são umas coisas pouca. Não é pouco, assim. Por exemplo, se é uma coisa grande, é fácil você falar, olha, o machismo aí, tal, 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 com uma pessoa que você não conhece, entendeu? Se são coisas sutis, é muito mais difícil, sabe? Porque às vezes é uma briga que você tá comprando sozinha, entende? Com pessoas que você não conhece. Eu não me orgulho dessa minha faceta, gente, mas é. Você fica pagando de louca. Exatamente. Eu não me orgulho dessa faceta, mas é foda. Você não tem nenhuma regra, Rô? Não, eu. Você tá aí eu pro não mundo. vejo vídeo, eu não vejo vídeo de WhatsApp, muito raramente, assim, as pessoas encaminham. Mas, tipo, tirando vocês, de família, dos grupos da HK, eu não vejo. Eu tento não acordar e não pegar o celular, tipo, tomar café, fazer oração, todas as coisas. E não pegar. E eu também tento, mas não é sempre que eu consigo, tipo, ficar antes de dormir, tipo, eu tô me preparando pra ir dormir. Agora eu coloquei o pijama, deixar o celular, sabe? Não dormir com o celular. Eu tenho mais uma regra de não responder coisas relacionadas à empresa. Não responder cliente depois das 8 da noite. 8 da uma noite. boa regra. É que eu não Tipo, é recebo. mó tarde já. Mas é que eu não recebo. Eu também, é tarde, mas também não recebo muito, sabe? Eu acho que conforme, sei lá, meus clientes me demandarem mais, eu vou ter que ir diminuindo o horário, né? Mas não respondo, porque sempre vai sair bobagem e tal, e não tem porquê, né? E de final de semana também não. Não, final de semana eu respondo. Antes das 8 da noite. Gente, falando nisso, é muito louco. Deixa eu até falar que tem uma marca de camiseta, Coletivo Lírico, vocês conhecem? Né? Vocês viram o que ela falou Sim. essa semana? Ela fez um post falando, parece que as camisetas lá demoram, sei lá, são 7 dias pra entregar. Até 7 dias pra entregar, que é um prazo longo, né? Concorda? E... 7 dias? Não pra entregar, 7 dias não pra entregar, 7 dias pra despacharem, tá? Então, tipo, eu comprei hoje, tem até uma semana pra sair da fábrica, né? Acho que é isso. E ela falou, gente, eu queria falar com... A marca falou, né? Queríamos falar com vocês sobre jeitinho brasileiro, tal. Em todos os lugares tá escrito tempo de entrega, né? E todo dia a gente recebe e-mail com pessoas falando, por favor, entrega minha antes, por favor, faça isso. E eles continuaram. E isso é um desrespeito com o amiguinho, com outras pessoas que compraram na frente de vocês, né? Que vocês querem passar na frente. Isso é desrespeitoso com a gente, né? E isso é desrespeitoso não, isso não é legal, tal. Então, tentem pensar nisso, sobre isso. E eu achei bem, 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 bem legal isso, né? Eles falarem, olha, não é isso que a gente quer, né? Eles são burocráticos, weberianos. Gente, já que é freestyle, eu posso falar um pouco sobre falar não? Mas você quer falar isso logo depois do livro O Ano que eu Disse Sim? Sim, porque tem uma parte que ela fala que ela disse sim pra falar não. Como assim? Porque falar não é muito difícil, né? Uhum. E ela falou... Nossa, pra você? Pra você, Roberto, ou pra você, Naama? Pra você, Naama. Naama, né? Gente, eu sou a pessoa que mais fala assim que vocês conhecem. Mas também fala bastante não. Porque me demandam muito. Ai, meu Deus. Né? Então, eu sou muito demandada. Mas a Roberta não fala não. Nunca. Em números absolutos. Não, agora tô falando faz. Em números absolutos, eu posso ser a que mais fala não. Mas em números relativos, não. Tá, mas fala o que ela fala lá. Não, peraí. Aí o livro fala que ela aprendeu, ela disse sim pra falar não, né? Então, tipo, empresta dinheiro. E ela, enfim, ela fala, dá bem exemplo de dinheiro, porque ela é bem sucedida e tal, né? Parece que uma amiga vai lá e pede uma puta grana pra ela. E ela, super sem graça, fala não. E. Enfim, né? E aí, mas eu queria falar com vocês, né? É muito chato ficar falando não, né? E ela até fala isso, as pessoas pedem coisas absurdas pra gente, porque todo mundo sabe como é difícil falar não. Então, né? E aí eu tava pensando nisso, porque é horrível ficar falando não, né? Faz isso, não, não, não.
E o quão desrespeitoso é as pessoas ficarem fazendo perguntas que elas sabem que a resposta é não e você tem que ficar falando não constantemente. Entende? Não. Não consigo visualizar nenhuma situação. Não tem um exemplo? Tá, tem um exemplo, né? Uma colega minha estava na empresa, trabalhava numa empresa, acho que até comentei isso com vocês. E ela resolveu sair porque queria outras coisas, tal. E ela falou pra eles, olha, ela tem um relacionamento muito bom com a empresa antiga, olha, vou saindo, tal, né? Mas vou ficar aqui com o preaviso prévio, blá, blá, blá. Ai, não, tem certeza? Tenho, beleza. Aí vieram falar com ela, sei lá, a chefe. Ela teve que falar, não quero. Depois veio o superior, depois veio não sei o quê. Tipo, ela ficou o mês inteiro até sair, tendo que falar não pra todas as pessoas, entende? Então eu vou dar uma dica para as pessoas falarem não. Quando você for falar não, você não precisa se justificar. Porque se você se justifica, você dá margem pra pessoa rebater o seu argumento. Sim. E se você só falar assim, não posso, aí a pessoa não tem que falar depois. O máximo que ela vai poder falar vai ser, que pena. Mas então, eu cheguei a falar isso com ela. Eu falei pra ela, olha, é um absurdo estarem falando isso pra você, porque te coloca numa situação de você sempre ter que falar não, né? E ela já tinha falado uma vez, ela não precisava ter que passar por, sei lá, por 15 pessoas até chegar. E é desrespeitoso também, né, meu? Todo mundo tem sua agenda, todo mundo é autônomo, todo mundo assim, né? Depois de uma idade, você é autônomo e você tem o direito de querer ou não querer, né? E ficar falando não o tempo todo é desgastante. E porque parece que tem uma tentativa de, por isso, assim, amolecer e a pessoa flexibilizar, né? Exato, mas você tá tirando a autonomia da pessoa. Também um pouco. Não é tirando a autonomia, mas sabe? Ela sabe o que é melhor pra ela. Enfim. Eu lembrei de uma coisa, falando do não, que eu tô transcrevendo umas rodas de conversa sobre feminismos. E uma mulher falou uma coisa que, enfim, né, que é bem comum do universo aí feminino, que é de não respeitar o nosso não, né? E eu agora lembrei muito porque elas estavam falando, né, das taxas de feminicídio e, tipo, e aí agora eu acabei de ver no SPTV uma parte chata, mas, enfim, precisa ser dito. Uma mulher, uma auxiliar de limpeza do Hospital das Clínicas acabou de ser morta no ambiente de trabalho, no Hospital das Clínicas. O marido dela entrou lá, deu facadas nela no relacionamento depois de 9 anos. Ela disse não, ele foi lá e esfaqueou ela. Assim, né? Tipo, é uma coisa, de um não, assim, né? Não quero ir nessa festa, não quero mais estar nessa empresa e não quero mais esse relacionamento. Tipo, nunca é respeitado, né? Não. E também acho que, além desse caso, assim, da mulher ser muito forte de dizer não e isso não ser respeitado, acho que a Luana falou isso uma vez, assim, né, das normatividades, né, da gente falar não, tipo, a gente tem que ficar criando coisas pra não falar não, né, tipo, tem uma festa e, tipo, você não quer ir, sabe, você não se vê com aquelas pessoas, aí você tem que criar uma desculpa, né, Sim. Não vou por causa disso, né, tipo, o não é muito difícil de ser aceito, né, mas, assim, pra mulher é muito mais penoso, né, e chega a tirar vidas, né, tipo, um relacionamento a pessoa não quer mais, ele foi lá e matou ela. Nossa Senhora. Vocês ouviram o anticast do Haddad? Sim! Você gostou? Gostei. Engraçado que, assim, eu achei que ele era mais simples, mais simpático. Ele é mó arrogante, meu. Eu acho todo mundo arrogante, na verdade, né? Mas ele é, tipo, super tirando o Mizanzuki. Pô, é o Ivan, cara, sabe? Mas ele defendeu bem, ele tem uma linha, o raciocínio dele, ele bem... A retórica dele é perfeita. Qual que é o oposto de contraditório? Coerente? Coerente. Ele é bem coerente. Sim. E eu adoro pessoas coerentes. Já falei pra vocês, né? Não. Eu adoro pessoas coerentes. Eu não sei se eu sou muito coerente, mas eu gosto de pessoas, eu admiro coerência. Não, acho que você é coerente. Nossa, é muito difícil ser coerente. A Roberta, geminiana, você acha que a Roberta é coerente? A Roberta é o tipo de pessoa que fala, não quero ir pra balada, não sei o quê. Uma hora depois ela tá pelada, dançando em cima da mesa de sinuca. Nunca mais me tirem daqui, Eu não vou embora. Mentira. A Roberta é a pessoa que tá criticando
a hiperconexão e gravando podcast, Isso! mandando um texto pra gente. Essa é a Roberta. Pronto, Gente, a ambivalência faz parte do ser humano. E do geminiano, Vocês então. são muito tiranas. Não existe isso de ser coerente. Não existe, não, a mundo. coerência não existe. A coerência é uma ideia. Não, A coerência eu quis absoluta dizer não existe assim, mesmo. No mundo platônico, não existe. É. Mas ele é candidato a alguma coisa, o Haddad, ou não? Não, ele foi entrevistado como, sei lá, representante do PT. Ah, do Lula, né? É. Mas, Tadinho nossa, do o Haddad é muito... Gente, o Haddad... Eu já gostava do Haddad, né? Agora, meu Deus, ele é muito bom. E eu achei, Eu não sabia que eles eu tinham achei que o feito- Ivan Mizanzuki ficou meio pianinho, assim, né? É, sei. não. É. Comeu na mão. É. Mas ele fez a crítica. É que assim, né? Tipo, o Haddad já respondeu todas as críticas possíveis, né? Então ele já tem resposta pronta pra tudo. Tem. Ah, meu, que esse pessoal é preparado, meu Deus. E tem outra, o Mizanzuki é de esquerda também, né? Então. É. E ele podia ser candidato a governador, né? Porque, meu, a gente não tem uma opção. Ai, meu São Paulo não gosta do PT. É, eu Estado de sei, São esse é Paulo meio, não né? gosta. Mas tem nada pra salvar. Tipo, a gente vai ter que votar no Márcio França pro Dória não ganhar, sabe? A gente vai votar pra quê agora? É aquilo. Governo, Eu nunca vou- presidente, eu senador. Eu nunca vou perdoar o Dória pra me fazer votar no Márcio França, né? É. Parece que a cada 4 anos já acorda no dia da marmota, né? Porque aqui só ganha PSDB. É louco, né? Porque o estado de São Paulo é muito fechado com o PSDB, mas a cidade não é, né? Já tivemos o Pita, que era negro, Erundina e Marta. A Marta é sexóloga, aliás, né? Mas enfim. Mas a Erundina... de São Paulo, a cidade arrasa. É, a galera do interior vota muito, né, no PSDB. Chama aí. Então, vamos lá pro momento Me Tonteou, onde cada uma de nós indica. Onde cada uma de nós indica um documentário, filme, post, livro, série que tá assistindo, que assistiu e que acha legal. A Naama vai começar. Tá, gente, eu sou uma podcast maníaca. Eu ouço muitos podcasts e eu tenho crushes de vocais que eu falo, né? Que, sei lá, de pessoas, homens e mulheres. E, enfim, cada vez eu tenho tantos podcasts que eu sigo que eu não consigo ouvir todos toda semana. Então, sempre eu tenho que falar, puta, esse aqui não vai. Eu tenho o toque, eu tenho que ouvir todos que estão na minha lista. Às vezes chega, se eu não gosto do tema, eu tiro. Mas, enfim, hoje eu tenho um que eu adoro, chama GugaCast. Que o Guga é uma pessoa, um cara que. Bom, enfim, o Guga é ele, é o Guga, o Rafael e às vezes o Caio Corraine, que é um editor de vários outros podcasts, participa. E eles contam história. As pessoas mandam e-mail contando suas histórias e eles leem as histórias. E às vezes vai uma pessoa lá contar uma história, sabe? O Guga, quando ele começou o podcast, ele falou: todo mundo tem aquela história que você conta em toda a festa. E cada vez que você conta, a história fica melhor, né? Porque você vai, tipo, acrescentando detalhes e tal. Então me mande essa história, né? Sabe, tipo, enfim. O Mohamed Afif. Quem? Ah, boa! Exato. Amo essa história. Eu descobri que eu não tenho uma história dessa que eu sempre conto. Mas ok. Não, mas você tem muitas histórias. Não publicável. E aí, enfim, gente, só sei que aí, às vezes é bom, às vezes é ruim e tal. E o episódio que saiu toda terça-feira. E o episódio que saiu terça-feira, que foi Dia dos Namorados, gente, as duas primeiras, foram 4 histórias, né? Mas as 2 primeiras é uma aula de storytelling, tá? É uma aula. A segunda história eu tive que... Foi a segunda ou a primeira? Não, a primeira eu tive que ficar voltando, porque era as datas... Foi tão maravilhosa que eu falei, não, eu preciso confirmar isso. Sabe quando você volta, você quer entender melhor o que eles estão falando? E aí eu acho assim, o GugaCast é um podcast que eu gosto muito, eu acho muito divertido. Infelizmente, sabe, são 3 caras lá, 2 caras, 3 caras, mas ok, né? Mas eu queria indicar, se você não tá com paciência, mas pelo menos ouça essas 2 primeiras histórias que são incríveis. Vocês também, vocês não ouvem o GugaCast, mas eu ouço essas 2 primeiras histórias que são muito boas, é uma aula de storytelling. Eu não escuto porque eu já escutava Paulo Lopes, que fazia isso. Amo!
Ô, Márcia! Então... Não, mas até hoje eu escuto o programa da Band FM. Oh, mas o O Paulo Luciano Lopes Zamora. ainda tem um Eu programa? acho que ele deve ter morrido. Aí, Nossa. Não. Será? eu amo coisas de história, gente. Eu amo. Não, mas Paulo Lopes era muito legal, né? Porque tinha um suspense, assim. Não, isso era legal. Tá. Roberta, você que eu ainda não tenho, tô pensando aqui. Ah, não é uma indicação, mas eu comecei a assistir um seriado no Netflix, chama Safe. É assim que fala. Não sei como escreve. Como Inglês. escreve? S-A-F-E. Isso mesmo, sei. Que é com aquele o Dexter. Olha! Nossa. É, e é tipo super suspense, assim, eles moram num condomínio e a filha dele some, ele já é filha de uma adolescente, o Dexter. E ela some, assim, e aí começa a acontecer várias coisas, assim, é super suspense, assim, cada hora acontece uma coisa e você não sabe o que Mas dá aconteceu medo? com a Eu não gosto de menina. seriado que eu tenho medo. Não dá medo, não. Não dá Sabia medo, que não. o Dexter era casado com a Deborah, mas tipo na vida real? Mas eu não assisti o Dexter muito, eu não sei quem é a Deborah. A irmã dele. Ah, tá. Ah, é? Não sabia. Não sabia. É só isso mesmo, assim, tô assistindo uma coisa bem bestinha, porque eu tenho trabalhado muito. Gente, uma pessoa que eu tenho gostado de seguir muito no Instagram é uma menina que chama Preta, o arroba dela é Preta Doutora. Não sei se vocês seguem. Não. Ela é uma Como intelectual. Pera aí, isso daí é o quê? No Instagram? Você segue ela? Ou Isso, tudo, né? Ah, tá. chama Preta Doutora. Tipo, bem assim mesmo. O nome dela é Giovana Xavier. E ela é uma intelectual negra. E ela é tipo a Djamila. E é muito bom porque essas pessoas vão pontuando coisas que a gente não tá acostumado a pensar, né? E ela escreve vários textos bem legais, assim. Tipo, eu sei que ela fez umas pesquisas sobre o corpo e o mar e o feminino. Porque ela gosta de surfar. Que legal. E ela, acho que eu inclusive comecei a segui-la por causa da Djamila, porque teve um dia que a Djamila falou assim, esse é meu amigo, não sei o que era um menininho, tipo uma criança. E ela falou que depois eu dei uma stalkeada e ela fica com o filho dessa preta doutora, que chama, da Giovana. Às vezes a Djamila fica com o filho dela, pra ela poder ter um tempo sozinha, sabe? Tipo, faz parte da rede de apoio e tal. Aí eu achei bem legal. E ela... eu já sei. Mas Lu, eu não achei. É no Instagram? Também não achei, não. É doutora, não é tipo doutora, é tá. doutora. Ah. Ah, tá, entendi. Ela tá com a foto da Marielle? Não é Marielle, é ela. Ai, achei. Giovana Não é Xavier. ela. Nossa, que gata. Mãe do Peri. O Lu, ela tem TED. TEDx. Eu não vejo mais TEDx. TED. Por quê? A pessoa que mais amava. Que eu não vejo. É muito difícil eu ver vídeo hoje em dia. Eu tô com um documentário de 10 horas pra ver, né? TED, nunca apoiei. Nossa, eu amo TED. A Luana, cada dia ela quebra um paradigma. Não vejo mais vídeos. Tipo, Não tô Depois, coerente. depois Ué, depois você a não é contraditória coerente. você, né, Rô? eu acho engraçado isso. A pessoa que tem 5 planetas em gêmeos. Mas sabe o que eu acho engraçado? Falam de mim. Que a Luana, foi muito safada. Porque assim, é que você muda de ideia na hora, então é fácil de perceber. A Luana vai mudando ao decorrer dos anos. Isso é horrível, sabe? Sabe a cobra que vai entrando assim, ó, você não ouve e tal. Aí ela faz parecer coerente, mas no fundo não. Então, Luana, te pegamos. Raul Seixas, né, gente? Te pegamos. O que ele diria? Eu prefiro ser. É porque a Luana ela se depara assim com um vazio, sabe? Tem um tempo que não acontece nada. E nesse tempo que acontece nada, ela não fala nada pra gente, ela mudou tudo. É legal analisar. Próxima vez que eu mudar de opinião, vou avisar pra vocês, tá? É legal analisar a Estou Luana, pensando em né? mudar de opinião. A Roberta é uma gente. cuzona, ficou me analisando hoje pelo WhatsApp, no particular. Ah, é? Tipo, porque não sei o que eu mandei pra... Eu falei assim, não, é muita coisa ao mesmo tempo. Ela, isso te incomoda? Ai. Aí eu, Para. não, de boa. Ela, não, tem certeza? Não sei o quê. Aí me mandou um áudio, tipo,
não, porque isso, você deu a entender que isso está te incomodando. Aí eu, não, de boa. Gente, mas às vezes vocês não acham nossa Mas amizade não foi nesse sentido. muito estranha? Não foi com esse tom. A Luana. Foi, Nossa, sim. a Luana tá uma contadora de histórias. Eu vou te falar. Aí depois Eu ela vou te mandou falar. assim, desculpa, eu tava te analisando. Cusona, não gostei. Eu pensei que você tinha ficado brava que você não respondeu mais. Mano, eu tava na aula, as pessoas não conseguem lidar com uma Desculpa. aula. Gente, deixa eu só falar uma coisa. O programa do Paulo Lopes ainda existe, chama Explode Coração. Tá na Rádio Capital, de segunda a sexta, às 10 horas. Ah, ok, Mori. Anotado. Mentira. Mas, por exemplo, eu adoro histórias de amor da Band, tá? A gente passa às 11 da manhã e 10h30 da noite. Com o Murilo e com a Marcinha. Oh, mas tem uma fanfic nesses programas de rádio, não tem? Aliás, essa é a origem da fanfic, né? Sim, mas eu amo. Tem uma história que até hoje, quando eu lembro dela, eu choro. Tira, não. É verdade, ela é contada. Conta aí então pra ver se você vai chorar. Ah, eu não vou saber contar. Mas, tipo, eles eram um casal. Anos atrás, eles eram um casal. Não, eles se conheceram, ela era de família rica, ele pobre. E aí, namoraram, o pai proibiu a relação. Aí o cara foi embora e falou, um dia eu volto, né, pra ficar com você. E foi embora, tal. Nisso ela casou com outro cara super bacana, teve 3 filhos, tal. E ficou casada, e ficou viúva. E ela falou que nunca esqueceu o primeiro amor da vida dela. Eu tô arrepiada, juro. E nunca esqueceu o amor da vida dela, né. Mas casou com um cara bacana, tal, enfim. E aí ela falou que uma vez estava na missa. Ela já tava com 79 anos, né? Acho que era isso, 79. Aí atrás dela ela ouviu: "Olá, olhos de jabuticaba", que era como o cara chamava ela. Aí ela olhou, era ele. E ele falou: "Não falei que um dia eu voltava?" Gente, eu tô arrepiada. Eu tô querendo chorar de novo. E aí ele falou: "Não falei que um dia eu voltava, né?" E aí ele nunca se casou, né? E aí, enfim, ela já era viúva e eles ficaram juntos na hora. Ela falou: "Na hora ele foi morar comigo e tal." E aí Mas calma, ela tinha quantos anos? uns 79, 80, ela já era velha. E aí ele voltou, entendeu? Entendi. Aí ele viveu mais 3 meses e morreu. Nossa, que triste. Gente, pois é, mas a história é linda. Um dia eu quero conhecer alguém da Band FM pra conseguir o áudio dessa história, pra eu ficar ouvindo assim, porque... Alô, foi alô, muito galera lindo. da Band. Alô, alô. Eu tenho uma amiga Temos que trabalha na Band. Temos ouvintes da Band Não, FM? amiga não. Fernanda Lopes e... A Roberta não, tem Fernanda, contato, Fernanda não tem? Albino e Naíma Pop, se estiverem escutando. Oh, fica Mande. a dica pro meu presente de aniversário, hein? Nossa, ia ser da hora, hein? É. Oh, mas, né, a gente meio que já devia estar acabando, mas você falou de uma frase que impacta você pra sempre. Uma coisa que eu lembro pra sempre é da história da Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, sabe? Uhum, nunca li, mas... Eu não lembro direito, mas eu lembro que era um casal que eles se gostavam, só que ela, por orgulho, não quis ficar com ele. E aí depois de não sei quantos anos eles se reencontraram e ela falou que naquele instante ela percebeu que, tipo, tinha tomado a decisão errada, sabe? Ai, que foda. Aí, não, isso me impactou pra sempre. Nossa. Que frase, Rô, que eu falei pra você, que você lembra? É verdade. Que eu podia desistir. Ah, Agora, desde então, tenho desistido Ó, de várias Desde coisas. então, tô na sarjeta, desisti de tudo. olha só, eu trabalhando com autocuidado em 2015. 2015. 2016. Ah, Luna, que você é muito sensata, né? Gente, então é isso. Sigam a Triqueta no Instagram e no Twitter. É a triqueta. A triqueta. @atriqueta. E Roberta, faz nossa página no Face ou na Ama. Roberta. E é isso. Mandem os comentários. Sigam no SoundCloud e no iTunes pra receber sempre os novos capítulos. E vamos deixar todo mundo junto. Tchau! Tchau! Tchau!